O objetivo hoje é falar sobre o texto de Marcos, capítulo 2, do verso 18 até o versículo 6 do capítulo 3. Eu vou fazer a leitura do texto e aí em seguida a gente parte para aquele momento de análise, do reconhecimento se estamos diante de um relato ou de uma narrativa. Diz assim o texto bíblico. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Aconteceu que num sábado Jesus atravessava as searas e os discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: para que eles Olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Ele lhe respondeu: Vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem é Senhor também do sábado. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que já tinha recebido, e estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: Venha aqui para o meio. Então lhes perguntou: É lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e, com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Porque esse é o nosso texto. Nós temos, então, tentado inicialmente reconhecer se estamos sempre diante de uma narrativa ou diante de um relato, para que a partir dessa definição possamos aplicar os passos necessários para a compreensão do texto bíblico. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre a metodologia, sobre os passos, alguma dificuldade? Não, professor, nós estamos daquele jeito, engatinhando, mas está dando para ir. Está dando para Erra, acerta, avançar. mas está dando para compreender. Legal, que bom. Mais alguém? Nós estamos construindo a base e essa base vai ser muito importante para outros módulos que vocês vão fazer também. Então, tem prática da pregação 2, prática da pregação 3, tem espiritualidade em João, e essa base ela vai ser importante para que vocês consigam lidar de forma bem mais tranquila com todos os demais módulos
que vocês ainda irão fazer. Vamos então para a primeira situação aqui, primeira cena, e vamos tentar classificar se estamos diante de uma narrativa ou diante de um relato. Começando no versículo de número 18, a primeira cena vai até que momento? Começando no verso 18, a primeira cena vai até que momento? Até no 22. Até no 22. Por que até no 22? Porque no 23 já é um outro momento. Aconteceu aqui no sábado. Ok. Jesus atravessa. Então aqui ele já mostra de forma clara que vai haver aqui uma mudança a partir do versículo número 23. Então vamos focar nessa primeira unidade, do 18 até o 22, depois a gente segue para as demais unidades. Esse primeiro momento aqui, estamos diante de um relato ou de uma narrativa? Eu acho que diante de uma narrativa. A narrativa, ok. Quem mais? Relato ou narrativa? Relato. 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 Mais alguém? Pastor Daniel, Marinaldo, Pedro, Wendel. Acho que eu vou em narrativa, pastor. Narrativa. Acho que é um relato, pastor. Wendel. Ok, Wendel. Por que narrativa e por que relato? Eu não estou vendo um momento de tensão aí nesse texto. Assim que dá uma tensão, um pico alto. Eu não estou conseguindo Certo. analisar aí. Só uma questão de conceito aqui. Qual que seria o elemento principal que seria característico do texto narrativo? Nós temos várias definições do que é uma narrativa e, dependendo do autor, nós vamos ter características diferentes sendo colocadas. Mas um elemento em comum que diferencia um texto narrativo de um outro texto, apesar de que o relato ele é de natureza também narrativa, mas a diferença está na tensão. Ou seja, tanto o texto narrativo quanto o relato, eles possuem início, meio e fim. E isso, por exemplo, o enredo faz isso. O enredo, ele precisa, mesmo que não haja uma conclusão daquela narrativa ou daquele relato, mas o texto em si, ele precisa ter esse início, meio e fim, mesmo que a conclusão não esteja presente naquela narrativa ou no relato. Assim como também nós temos isso na poesia e em outros gêneros textuais também. Mas o elemento principal da narrativa, então, é essa tensão que o enredo não vai desenvolver quando, por exemplo, ou melhor, que o relato não vai ter essa tensão e aí, consequentemente, nós não teremos o próximo elemento que será o clímax. Ok, então, quem disse que é narrativa, por que é narrativa? Eu disse que era narrativa por alguns motivos aqui, mas já que o senhor conceituou novamente aí, não sei dizer. Mas eu comentei porque, primeiro, temos um narrador aqui, não é? Nós temos discurso, nós temos a fala dos personagens, e tem começo, tem meio e tem fim, até porque no verso 23 ele já muda de rumo, ele já mostra um novo cenário. Então, pensando nessas coisas aí, eu falei narrativa. Só que agora que o senhor comentou aí o conceito, eu já não tenho certeza, mas
Exato. Então, vamos pensar que essa não seja a característica principal da narrativa que vai diferenciar dos demais gêneros. A Essa que eu narrativa falei, né? o fato de ter início, meio e fim, porque outros gêneros também têm essa mesma característica. O relato também precisa ter essa característica. O próprio texto discursivo, que nós também analisamos, também tem essa característica. A poesia também tem. Então, é algo comum a outros gêneros também. E mesmo o fato de ter um narrador e de ter os discursos, né, a fala dos personagens também não determina. Perfeito. Aí o narrador ele vai ser importante para a gente diferenciar o texto discursivo do texto narrativo. Porque a presença do narrador já nos dá essa percepção que a gente provavelmente esteja diante de um texto narrativo. Aí a classificação desse texto narrativo em relato ou narrativa, notícia e os demais aí vai depender realmente da presença dessa tensão e dos demais elementos do enredo ou não. Ok, então nós estamos diante de uma situação de um texto que pode ser classificado como um relato, por quê? Porque nós não temos aqui todos aqueles elementos do enredo. Nós temos uma situação que nós poderíamos chamar de situação problema, seria, por exemplo, o versículo de número 18, a parte B, quando os fariseus aqui estavam jejuando, a parte do B diz assim, porque os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam. Então, poderíamos entender isso aqui como situação problema. Mas aí o restante do texto, ele segue de forma linear. Nós não temos aquela tensão e, consequentemente, não vamos chegar a um clímax. Ou seja, o texto mantém uma única dinâmica por meio do diálogo, e aí a parte principal vem com a fala de Cristo. Então, vamos tentar analisar aqui o texto dentro dessa perspectiva, entendendo que nós estamos diante de um relato. Qual é o próximo passo? Se nós já identificamos que estamos diante de um relato, nós precisamos entender qual é o tema desse relato, ou seja, qual é o assunto que o relato está desenvolvendo. E aí, para a gente poder fazer isso de forma mais tranquila, a gente vai precisar identificar a estrutura do relato. Então, quantas estruturas nós temos aqui? Só relembrando a questão de nomenclatura, nós podemos chamar isso de cena, falando de forma, entendendo cena como estrutura, ou podemos utilizar a própria expressão estrutura. Mas começando aqui do versículo 18 até o versículo de número 22, de que forma a gente pode dividir aqui esse relato? Professor, eu não dividiria, eu pegaria ele desse jeito aí, na seção do 18 ao 22. Ok, não, então esse é o ponto, é o primeiro passo. O primeiro passo é o seguinte: eu preciso reconhecer onde começa e onde termina. Então, eu preciso, esse relato vai ter início, meio e fim. Ok. Mas aí eu preciso entender agora, no segundo momento, como é que esse relato é composto. Ele tem um assunto predominante, ele tem um tema principal, mas ele foi organizado de alguma forma para desenvolver esse tema principal. Então, vamos começar de forma inversa. Vamos começar pelo tema, qual é o assunto que o relato desenvolve, e depois, então, a gente passa para essa análise de como ele desenvolve o tema. O relato fala sobre que assunto? Dá para me ouvir, professor? Oi? Vocês estão me ouvindo? Ou tá ruim? Tá bom o certo. áudio.
Na verdade, uma das coisas que eu usei para identificar se era relato ou não, da mesma forma como vai ser a próxima passagem, era justamente por conta desses diálogos que está tendo. E tanto é que mais da metade dos versículos são só falas de Jesus, né? Então, se fosse para dividir também esse texto, seria primeiro o versículo 18, que é onde tem a fala dos fariseus, e depois do 19 até o 22 só é Jesus. E aí foi também isso que me fez pensar que seria relato, tanto esse como o próximo texto. Tem a ver essa questão de uma parte assim carregada de fala, porque é só tipo discurso mesmo. Não tem como o senhor falou na narrativa, por exemplo. Entendi. Ok, não é uma regra geral, porque o diálogo ele pode estar inserido dentro da narrativa também, mas é uma forma de você, pelo menos, começar a análise para ver se naquele caso específico, se você tem uma predominância maior de narração ou de diálogo. Nesse caso aqui, é bastante evidente essa organização. Então, você tem a maior parte do texto como uma fala direta do próprio Cristo. Então, isso nos ajuda, pelo menos em quê? Já iniciar essa análise para ver se nós estamos diante de um diálogo ou não, lembrando que não é necessariamente uma característica do diálogo, porque o texto narrativo também possui diálogo, ou melhor, o diálogo não é uma característica do relato, porque o texto narrativo também possui diálogo, mas o fazer essa separação entre as falas dos personagens nos ajuda a identificar onde é que está o centro. Então, em alguns momentos, vai acontecer esse padrão. O personagem a quem é atribuído uma fala, um volume maior de fala, ele acaba ficando com o destaque. Em outros momentos, quando o principal objetivo está na fala menor, é porque o autor usa uma técnica chamada de contraste para mostrar muita fala ou uma porção grande de fala em contraste com uma pequena declaração. Aí a gente precisa analisar para ver qual é a intenção ou o recurso que ele está utilizando. Mas, de qualquer forma, essa separação da fala dos personagens, discurso direto, discurso, ou melhor, mudança para narração, tudo isso nos ajuda também nessa percepção. Então, vamos tentar dividir de forma mais ampla, seguindo essa possibilidade aqui. Primeiro momento, então, do versículo 18, nós temos aqui a situação sendo introduzida, e aí, versículo 19, a resposta de Jesus a essa situação, e vai até o versículo de número 22. A possibilidade de dividir ainda a fala de Jesus, ou ele usa um único argumento? É esse o ponto que a gente vai precisar se perguntar para poder ver se há possibilidade de dividir o diálogo ou não. A questão é, há presença de um único argumento ou ele utiliza mais de um argumento? Se ele usa mais de um argumento, então a gente precisa entender onde começa o primeiro argumento e onde começa o segundo argumento. São dois argumentos, né, professor? Dois argumentos. O primeiro começa em que momento? Ele começa aqui em 19, né, após Jesus responde, quando Jesus responde, indo até o 20. Até o quando 20. ele trata mais especificamente da palavra jejum, né, jejum, jejuar. Ok. Aí, a partir do 20, ele insere a questão da roupa velha, né, do remendo, os odres velhos e novos. Aí o 20 até o versículo 22, o mesmo argumento. Seria o 20.
Seria até o versículo 20, professor. Até o Aí versículo no 20, 21 ele já inicia com outra pegada, já colocando Isso. outro No exemplo caso, eu para colocaria fazer o 19, contraste com o outro. 20, depois 21 sozinho e o 22 sozinho, porque dependendo também da quantidade de... Se é para dividir mais macro ou mais micro, porque do 19 e o 20, ele está falando do jejum e essa questão do noivo. Quando chega no 21, ele já vai falar das roupas, roupa velha, roupa nova. Quando chega no 22, ele vai falar do vinho. Então, se você for olhar por uma ótica assim, de uma lupa, né, mais micro, são três coisas diferentes. Mas dependendo da posição que você colocar a lupa, né, você vai conseguir juntar ou dividir mais detalhes. Perfeito. Então, qual é o critério que a gente vai utilizar? É o assunto. Essa é a diferença da narrativa para o relato. Quando estivermos analisando o relato, o nosso principal foco vai ser o assunto. Então, a partir do momento em que há uma mudança no assunto, aí nós vamos entender aquilo como uma estrutura. Então, vamos seguir essa classificação que vocês colocaram aqui, do 19 ao 20, qual seria o assunto? Professor, eu fico meio confuso com essa questão aí do assunto, porque se a gente for olhar, tudo aí está falando do único assunto, é por isso eu tenho dificuldade com isso aí. Porque tudo está falando do jejum aí. Deixa eu usar uma outra palavra melhor, o tema. Qual é o tema? Que, de fato, a palavra não seria assunto, mas seria tema. Qual é o tema do versículo 19 ao verso 20? É porque vocês estão colocando tudo num pacote e na hora de dividir está meio complicado, né? Rapaz, Mas vamos professor, por mas parte aqui. não tem como não botar no pacote. O negócio aí é o mesmo assunto para mim. Eu não consigo desmembrar isso aí, não, assim. Então vamos lá. Eu vou seguir aqui e vocês vão me acompanhando, mas vocês já Pastor entenderam. Daniel, só um minuto. Sim. Quando eu olho aí a questão dessa primeira etapa aí, onde vai falar do casamento, né? Eu acho que fica muito, muito bem destacada a questão da presença do Cristo mesmo, entendeu? Acho que a presença dele vai fazer toda a diferença em qualquer situação que eles estejam. Aí, no caso, estava falando de dificuldades com relação ao jejum, né? Certo. Mas eu acredito que a presença do Cristo é que vai quebrar alguns paradigmas mesmo do que já era de tradição, coisa parecida, entendeu? Então seria aí o noivo, no caso. Isso. Então você está apontando, Wendel, a questão do noivo no versículo 19 até que versículo? Você está me ouvindo, Wendel? Até o 20. Até o 20. E do 20, do 19, 21 em diante? do 21 em diante, ele pega dois exemplos, mas falando de uma mesma coisa, né? Certo. É a questão de o que é novo é diferenciado, e o novo aí eu acho que é o Cristo também. Certo. Professor, Ok. professor, Luiz, pode falar. o senhor está perguntando a divisão, é o tema, porque, assim, eu estava no trânsito, por isso que eu estava falando agora que eu cheguei no seminário. Certo. Parei aqui, mas eu estava ouvindo. Ok, Eu entendo... eu entendo que... Vai falar, professor. Você está me perguntando ou você está falando? Não entendi, Luiz. Pode falar. Eu não estava comentando ainda, porque eu estava no trânsito. Agora eu parei aqui debaixo do pé de manga no seminário. Certo. Agora que eu vou falar. Ok. Eu estou perguntando aqui acerca do tema Nós, primeiramente, definimos o relato do verso 18 ao verso número 22. Precisamos saber qual é o tema do relato, ou seja, qual é o assunto que o relato está desenvolvendo. E aí, depois que identificarmos isso, o objetivo vai ser identificar como é que ele organiza. Então, o que está gerando confusão aqui é o seguinte: o assunto é a questão do jejum?
Mas aí a outra questão é como é que ele desenvolve esse tema. Aí é que a gente precisa entender essa organização do relato. Mas vocês já falaram e já sinalizaram aqui as principais questões, a gente vai seguir, então, para simplesmente reforçar isso que já foi mencionado. Observe aqui no versículo de número 19 como ele começa. Como podem os convidados para o casamento? Nesse primeiro momento, qual é a figura que ele está utilizando? É aqui a figura principal, a questão do casamento. Jejuar enquanto o noivo, e aí em relação a essa figura principal do casamento, ele coloca a questão do noivo. A pergunta que ele levanta está relacionado a que tema, que assunto? A questão de casamento. E aí ele vai apresentar aqui nessa questão a questão do noivo. E o ponto principal é como é que eles irão, como que os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com ele, enquanto o noivo está com eles. Durante o tempo em que o noivo, novamente ele fala aqui do noivo, estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naquele dia, vocês jejuarão. Perceba aqui que a palavra jejuar continua, esse é o tema. Mas em que aspecto ele vai desenvolver isso é dentro de uma analogia de uma figura com casamento. E o aspecto principal, o elemento principal, quando ele fala sobre casamento, o que ele quer destacar é a questão do noivo. E aí ele vai sinalizando isso, repetindo a palavra noivo. Ele poderia usar vários elementos dentro do casamento para desenvolver o que ele quer, mas ele foca nesse momento de forma específica na questão do noivo e principalmente na questão da presença do noivo. E basicamente o que ele está colocando é que nesse momento em que o noivo está presente, não é Caiu o áudio. Vocês estão me ouvindo? O áudio caiu. Estão conseguindo me Perdemos ouvir? a explicação, professor. Oi? Perdemos. Falhou e não deu para entender a explicação, mas Voltou o áudio, né? Voltou. Certo. Então, o ponto principal aqui é, o texto todo está falando sobre jejum, mas dentro desse assunto, ele traça uma analogia em relação ao casamento. Dentro da analogia de casamento, ele seleciona um elemento. Qual é o elemento? A presença do noivo e a reação dos convidados. E essa reação dos convidados aqui não é uma reação de tristeza, como o jejum demonstra essa reação, manifesta essa reação, mas é uma situação marcada pela alegria e não pelo sofrimento da alma. Isso acontece onde? No verso 19 até o versículo de número 20. Então, perceba que aqui o ponto principal que ele desenvolveu nesse momento é a questão do casamento. A partir do versículo 21, ele não vai falar mais sobre casamento. Então, vai mudar a partir do versículo 21. E agora, a analogia que ele usa é a questão de costurar um remendo novo, um remendo de pano novo em uma roupa velha. Então, ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha. Ele dá justificativa, porque o remendo novo tira um pedaço de roupa velha e o buraco fica ainda maior. O ponto agora é remendo novo e roupa velha. E ele apresenta a justificativa por que isso não é conveniente. Então, o ponto principal aqui, agora, a partir do versículo 21, está na questão do remendo. No versículo 22, ele não vai falar mais sobre roupa, não vai falar mais sobre remendo, mas ele vai falar agora, a partir desse momento, sobre a questão do vinho. Então, e ninguém põe vinho novo em odres velhos.
perceba novamente a questão aqui que ele vai desenvolvendo sobre a questão do novo e a questão do velho. Então, esse é um ponto que ele repetiu tanto na primeira quanto na segunda. A questão do novo, ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá e os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Põe-se vinho novo em odres novos. Tanto na primeira situação, quando ele fala de roupa, quanto na segunda, quando ele fala de vinho, o elemento é o mesmo, algo novo e algo velho. E da mesma forma ele segue o padrão. Uma ação que não é adequada e apresenta uma ação adequada. Esse é o ponto central, tanto quando ele fala sobre roupa, quanto também quando ele fala sobre vinhos. Ele sempre começa com uma ação que não é adequada e passa para uma ação adequada. Aqui está, então, essa divisão, do versículo 19 até o versículo de número 20. Ele vai desenvolver a primeira estrutura. No versículo de número 21, ele vai desenvolver a segunda estrutura, e no verso de número 22, ele vai desenvolver a terceira estrutura. Falando sobre o mesmo assunto, essas três estruturas respondendo a que pergunta? Ou melhor, uma única resposta com três situações diferentes. Esse é o ponto principal aqui da organização desse relato. Perguntas? Professor. Sim. O senhor falou sobre, me parece que o senhor falou sobre analogia, né? Eu queria... do versículo 19, do versículo 21 e 22, Jesus está está fazendo analogias, é isso? Isso. Então, funciona da seguinte forma. Ele vai responder comparando ou dando uma resposta comparando aquela realidade que estava acontecendo acerca do jejum com outras realidades. E aí, a primeira forma como ele responde, fazendo essa comparação, é em relação ao casamento. Então, qual é o elemento em comum nos três momentos? Quando ele fala sobre casamento, quando ele fala sobre a roupa e quando ele fala sobre o vinho. Nessa comparação, qual é o ponto central? É que é inconveniente, é inadequado, é inoportuno, sofrimento e choro no casamento, não é adequado se colocar uma roupa nova em um remendo velho, ou melhor, o remendo velho em roupa nova e vice-versa também, da mesma forma como o vinho. Não é adequado colocar um vinho novo no odre velho. Então, pegar um pedaço de pano novo e colocar numa roupa velha, naturalmente, um não vai suportar o outro. Esse é o ponto central que une as três analogias, as três comparações que ele está fazendo, né, ou três maneiras diferentes de responder a mesma pergunta. Ok? Ok. Perguntas? Professor, sim, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque esse texto aqui é um texto que eu já li algumas vezes, e se eu estiver errado, me corrija, porque a gente está para isso aqui mesmo. Isso. Eu sempre utilizei o versículo 21 e 22, de fato, como uma analogia. E nessa analogia, essa é a ideia que eu tinha do texto, e se eu estiver errado, por favor. Jesus ele se utiliza dessa figura de linguagem, da analogia, né, para responder que ele é o novo, e que
a ideia dos fariseus, da questão, porque me parece que essa sessão começa no capítulo 2, quando ele diz que ele blasfema, que não pode perdoar pecado. Depois diz que não pode comer com pecadores, no caso de Levi. E me parece que esse versículo 18 até o 22, ele ainda está na casa de Levi. Então, eu sempre entendi esse texto como uma resposta aos fariseus, dizendo, eu sou o novo, e o que eu trago de novo não cabe naquilo que vocês têm de velho, de arcaico. Está certo eu afirmar dessa forma, que Jesus está trazendo algo novo e de que a religião dos fariseus, a ideia deles, de que não pode perdoar pecado, de que não pode comer com pecadores, de que não pode estar no banquete, e ele conta essas analogias para dizer que ele é o novo e de que eles são odres velhos e que o vinho novo, que é ele, não cabe na concepção religiosa deles, e também ele é o pano novo e eles são o pano velho, e não dá para fazer essa junção. Quando eu prego dessa forma, dizendo que Jesus é o novo, que ele traz o reino, tudo de novo, e que a religião de então não consegue absorver isso, e nem Cristo também não pode se adequar a essa religião, eu estou correto em afirmar assim? Vamos por parte aqui só para eu entender, Luiz. Você está correto até certo ponto. De que forma você aplicaria esse princípio que você acabou de colocar com base no versículo 18 até o versículo de número 22? Eu aplicaria da seguinte forma, né? De que a religião sempre quer impor regras, certo? Regras como meritorial para o homem, e que Cristo vem, não que ele quebre as regras, mas ele vem como um novo, né? Então, ele estabelece tempo correto de jejuar, tempo correto de se alegrar. Eu aplicaria dessa forma. Ok, então é essa parte aí que você não mencionou no primeiro momento da sua fala. Ou seja, você não citou a questão do jejum e já aplicou no contexto mais amplo. Sim, é porque eu falei para o senhor, desculpa, é porque eu sempre pegava, como eu não tinha essa ideia do relato, da narrativa, então eu sempre pegava o 21 e o 22 para dar essa explicação, entendeu? Eu não pegava o texto como um todo, de maneira expositiva. Entendi. Né? Eu pegava uma parte do texto e tinha essa noção da resposta de Jesus. Entendi. Então, qual é o passo? O que você fez já foi uma etapa mais à frente um pouquinho. A forma correta seria o seguinte, seria você entender tanto, não somente o 21 e o 22, mas o 19 e o 20, como algo diretamente conectado com o que aconteceu no versículo 18. Ou seja, se a gente não, nesse primeiro momento, entender a questão do novo, do velho, do casamento, como algo, como uma resposta, realmente, como o texto apresenta, a um questionamento, aí ele vai fugir um pouco do objetivo. Então, a primeira etapa seria entender essas analogias aqui diretamente relacionado a uma pergunta de por que discípulo não tem esse comportamento ou aquele comportamento, e aí, em um segundo momento, entender isso, como você colocou, de forma mais abrangente, onde o contexto vai dar toda essa base que você colocou. Então, a forma como você abordou o contexto se encaixa perfeitamente. Mas, no primeiro momento, isso seria para tratar especificamente do jejum em si, o que poderia, no segundo momento, ser aplicado a outras categorias também. Ok. Tranquilo? Perguntas? Dúvidas? Vamos partir, então, para o próximo. Nenhuma dúvida em relação a esse relato? Eu ia saber qual a diferença entre a analogia e a parábola. Analogia e parábola? Porque, assim, as duas usam a figura de linguagem, e aí tem texto que a gente pensa que é uma parábola, de repente pode ser uma analogia, né? Ou é a mesma coisa.
A ideia de Como que é? analogia e a questão de parábola, talvez a questão mais importante, independentemente do conceito em si, é a questão do contexto em que está inserido. Então, o ponto principal que a gente vai precisar entender, porque tanto parábola, o termo em si, analogia, e o termo parábola podem ser usados como um sinônimo de comparação. Ou seja, você pode usar analogia, e o sentido da analogia é isso, é comparar duas realidades. Isso acontece tanto na analogia quanto também na parábola. O ponto principal que vai fazer a diferença aí é você tentar entender se esse texto que ele está utilizando, se ele possui em si os elementos necessários, de que forma esses elementos estão correspondendo com o texto anterior. Então, o ponto principal geralmente se estabelece uma verdade, e essa parábola, essa analogia vai simplesmente desenvolver, vai simplesmente apresentar, vai esclarecer aquela verdade que foi apresentada. Mas tanto analogia quanto parábola, a palavra em si, a raiz em si, traz a mesma conotação, que é uma comparação, um tipo de comparação. Só que na parábola isso bem mais desenvolvido do que no caso da analogia. Tá bom, professor. Obrigada. Perguntas sobre o nosso texto? Alguma dúvida? Vamos então para o próximo texto. A partir do versículo de número 23, nós já vimos aqui, há um marcador, aconteceu que num sábado, já apontando para uma separação, uma mudança aqui entre o texto anterior e o próximo. Estamos diante de um relato ou diante de uma narrativa? Professor, segundo aquilo que o senhor falou anteriormente, que a principal característica da narrativa é a tensão, né, que leva ao clímax. Então, olhando para esse texto aqui, do 23 ao 28, eu não vejo uma tensão para chegar a um clímax, uma resolução. Então, eu compreendo que é um relato. Ok. Não obstante ter o diálogo. Professor. Certo. Então, só lembrando, Luiz, que o diálogo ele é comum tanto ao relato quanto à narrativa. Sim, perfeito. Então, ele não seria esse elemento que iria diferenciar um do outro. Mais alguém? O texto é um relato. Por que relato? Porque ele não contém os elementos de um enredo, que compõem a narrativa. Beleza. Então, esse é o raciocínio. Já definimos aqui se estamos diante de um relato ou diante de uma narrativa. O próximo passo é entender qual é o tema desse relato. Então, a gente está usando aqui tema como sinônimo de assunto. Qual é o assunto que ele está desenvolvendo? Qual é o tema principal que ele desenvolve? Esse relato fala sobre que assunto, que tema? Sobre trabalhar ou não, comer ou não no sábado, trabalhar, na verdade. A questão do sábado, na verdade. Sábado. Então, sábado aqui é o tema principal. De que forma nós podemos compreender a organização desse relato? Quais são os principais argumentos? Em que momento começa, em que momento termina? Como é que é a pergunta, professor? Agora a gente precisa, depois que nós já identificamos o tema, o relato está falando sobre o sábado, agora a gente precisa reconhecer a organização desse relato. Quais são as suas estruturas, os seus argumentos principais, onde começa e onde termina
cada argumento? Ele começa quando os fariseus, novamente, parece que essa sessão é só exatamente é uma oposição. Os fariseus começam questionando, né? Eles questionando por que os discípulos de Jesus, novamente, além de não jejuar, eles colhem espiga e comem. E Jesus se utiliza Exatamente. ele se utiliza ele faz um link com o Antigo Testamento e se utiliza o rei Davi. Ele fez aquilo por uma necessidade. Então me parece que ele diz: olha, eles estão com fome, então eles podem comer. E logo após ele diz: olha, o Senhor dos Sábios está aqui, então eles podem fazer isso. E autores eles fazem isso, né? Eu acredito que é mais ou menos por aí. Então, versículo 24 é o primeiro momento em que isso acontece. Nós poderíamos estabelecer aqui uma estrutura do versículo 23 até o versículo de número 24. E aí a próxima estrutura iria de que verso a que verso? - 23 e 24, qual a próxima estrutura? Professor, acredito que seria o 26, uma outra estrutura. E o 25? Não, o 20... 25 e 26 junto, eu acho. Desculpa, 25 e 26. 25 e 26. 27 e 28 seria outra estrutura. Ok. E a próxima? 27. 27. Perfeito. Então, o que é que a gente tem aqui? Assim como no primeiro momento, a situação começa com uma pergunta, com um questionamento. Esse mesmo padrão se repete aqui nesse segundo relato. O assunto principal aqui é a questão do sábado. Então, os fariseus disseram a Jesus: olhe, porque eles estão fazendo o ponto principal aqui do assunto acerca do sábado agora algo que a lei proíbe que os discípulos estão fazendo. Então, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Novamente, o mesmo padrão. Temos uma interferência, um questionamento que é apresentado de forma sucinta e uma resposta longa. Ou seja, o narrador dá ênfase mais à fala de Cristo e Jesus vai seguir o mesmo padrão. Versículo de número 25, ele vai responder com base no que aconteceu com Davi, ele vai trazer um evento do Antigo Testamento, e no versículo 27, o texto diz que Jesus acrescentou, e aí ele vai trazer no 27 uma outra situação, um outro texto, se referindo agora à questão da criação, e aí no verso de número 28, ele aplica isso dizendo assim: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Quando ele usa a expressão assim, fica bem mais fácil para a gente entender o objetivo principal do relato. Por quê? Porque ele construiu todo um argumento e aí, no final, ele aplicou esse argumento usando essa expressão assim. Então, isso vai conectar tanto o primeiro momento, no caso de Davi, quanto a questão da criação. O ponto central disso é basicamente o quê? A questão do Filho do Homem ser Senhor também do sábado. Então, essa seria a organização. Perguntas? Então, aí o 28 não ficaria junto com o 27, professor? O ideal seria colocar ele como uma conclusão tanto para o primeiro caso, no caso aqui 25, quanto também em relação ao 27.
Ou seja, esse assim, ele está se referindo não só ao 27, mas ele está se referindo ao argumento que ele começou no verso 25 também, quando falou sobre Davi. Sim. Professor, okay? Sim. Pegando o versículo, o primeiro argumento, me parece que Jesus está argumentando a favor da prática dos discípulos. Ok. O primeiro argumento que ele utiliza é um argumento histórico, bíblico, a respeito do rei Davi, que vai do 25 ao 26. E depois ele utiliza o argumento da criação. Ele está dizendo que o homem é mais importante do que o sábado, que o sábado, na verdade, ele foi criado, na verdade, como um elemento de bem para o homem. Ele poderia fazer aquilo porque aquele dia foi criado para o bem-estar do homem. Ele utiliza esses dois argumentos, o argumento do Antigo Testamento, do exemplo de Davi, o argumento da criação, e ele conclui, né, isso quer dizer, ele conclui dizendo que ele é o Senhor do sábado. Exatamente. Que ele está ali. A minha pergunta, professor, novamente, porque quando eu leio esse texto aqui, eu leio como uma sessão completa. Me parece que Marcos faz isso de maneira, parece não, organizada. Pelo menos eu entendo assim. E essa sessão começa no capítulo 2, quando me parece que Jesus diz, olha, eu sou Deus, eu posso perdoar pecados. Depois ele diz, olha, eu sou Deus, eu vim chamar os homens, eu sou o Salvador. Depois ele diz, olha, eu sou o novo, eu não cabo na, eu não, o que eu trago não é incompatível com a religião de vocês. E depois ele diz, olha, eu sou o Senhor do sábado. Quando eu pego essas afirmações dessa sessão, eu posso pregar 4 mensagens, já estou correndo aqui na frente, né? O senhor está preparando a estrutura, eu já estou pensando na pregação. Isso. Mas também, então eu posso pegar isso que eu falei, né, e trazer 4 mensagens dessa forma, compreendendo que esses textos estão intrinsecamente ligados ou eles são separados. O senhor está me entendendo, né? Eu posso fazer isso? Pode. E ele conclui aqui, dizendo, não, você está certinho. A partir do versículo 7 em diante, aqui, de fato, começa uma nova sessão, onde o assunto ele vai mudar um pouco. Então, o versículo 7, o versículo 6, ele vai introduzir uma quebra dessa sessão maior para a próxima sessão. Aí a questão da oposição, a questão da perseguição vai ser mais intensa a partir desse momento. Mas qual é o ponto? Tudo que nós estamos vendo até aqui, isso tudo está realmente relacionado. E essa conexão ela é muito importante. O que pode acontecer no momento da exposição, se você decidir pregar por sessão, o ideal é que na introdução do seu sermão, na introdução da sua mensagem, você apresente para o ouvinte como é que o seu texto está relacionado com o texto anterior. Então, você já na introdução pode fazer isso para despertar na igreja ou para desenvolver na igreja essa compreensão de que o texto que vai ser abordado faz parte do texto anterior. E aí, então, você vai poder, já na introdução, dizer, o assunto que está sendo trabalhado aqui é o sábado, o nosso texto de hoje se encaixa no texto da semana passada, desce dessa forma, vai contribuir, desce dessa forma. Então, é muito importante identificar e também orientar a igreja a como reconhecer, como identificar essa conexão toda. Aí, o que não pode acontecer, Luiz, seria o seguinte, seria já na exposição a pessoa utilizar o texto anterior para dar sentido ao texto que a pessoa tá expondo. O principal sentido do texto deve vir do texto em si. E aí, em um segundo momento, essa conexão vai se encaixar perfeitamente. Mas eu não posso, por exemplo, trazer o sentido do texto anterior já para o texto em análise,
antes de ter desenvolvido ou feito a exposição do texto em análise. Perguntas? Perfeito. Dúvidas? Ok, vamos então para o nosso último texto, para a gente poder concluir. Alguma dúvida em relação ao texto que nós acabamos de falar? Vamos então para o capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 6. Relato ou narrativa? Eu acho que é uma narrativa, professor. Porque tem uma tensão aí no versículo 4 no versículo 4 a 5. O 4 ao 5 seria o quê, Francisco? Teria uma tensão aí no versículo 4 a 5. Uma tensão do verso 4 ao 5, ok. Mais alguém? Vamos aqui indicar por livre e espontânea pressão. É Lucas. Relato ou narrativa? Ô, professor, me perdoe, mas eu tive que sair agora que eu acabei de voltar. Tá bom, então. Fica aí e acompanha para você entender o que está sendo trabalhado. Pedro. Isso eu acho que é relato. Relato? Eu não sentia apesar de ter eu não sentia essa tensão tão grande como foi nos últimos textos da semana passada, por exemplo. O senhor colocou algumas narrativas com as tensões bem pesadas. Esse aí eu não senti tanto assim, não. Por esse motivo, acho que é relato. Ok. Marinaldo. Narrativo ou relato? Vitor Fernando. Narrativa ou relato? Oi, professor. Professor, acredito que seja um relato, justamente para identificar o elemento da atenção, que foi, inclusive, onde eu errei na semana passada. E não identifiquei nenhuma tensão no texto, igual aquelas que identificavam a narrativa. Certo. Professor, delimita a passagem novamente aí, por favor. Capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 6. Eu acho que é narrativa, mas aí... eu acho que é narrativa. Porque narrativa? Essa questão aí do embate dele com os fariseus, essa questão aí do homem que chegou e estendeu a mão e Jesus curou, restaurou, né? Eu acho que isso aí já coloca uma tensão, uma situação, um problema semelhante aos textos que trabalhamos na semana passada. Certo. Ok. Então... Mas, né? Pode estar errado também. Eu acho que eu leio um texto, assim como a gente está vendo muito relato agora, esses dois textos anteriores, relato. E esse deixa a gente um pouquinho assim, mas ainda assim eu acredito que seja uma narrativa mesmo. Por que, Elisângela, narrativa? Por conta dos elementos que a gente pode estar identificando, professor. Uma situação, problema, aí tem um clímax, sim. Tem um clímax, tem a resolução, então eu creio que seja uma narrativa. Ok. É só uma linguagem, dependendo do autor que você estiver pesquisando, esses nomes do enredo vão mudando. Principalmente quando você sai de um autor que trabalha dentro de uma perspectiva literária bíblica para um outro autor que não trabalha dentro dessa perspectiva. Mas qual é o nome que eles utilizam para essa questão da tensão, da tensão não, da situação problema que pode desencadear a questão
da tensão também. É chamado de nó. Nó seria, em alguns momentos, essa linearidade da narrativa ela é quebrada, e aí nós temos, então, um nó, a narrativa volta para o seu curso normal, e logo depois, logo em seguida, nós temos um outro nó. E aí esse vai e volta pode gerar essa sensação de que não há uma tensão. É como se a tensão que estivesse crescendo, já logo ela cai, e ela logo em seguida tem uma outra tensão. Então, isso é classificado como uma quebra desse fluxo. Isso acontece aqui no texto também. Luiz, você pediu a palavra? Pedi não, mas eu posso falar. Ok. Eu acredito ser um relato, porque o versículo 6, seguindo aquela ideia do enredo, que ele tem começo, tem estação problema, tem um ápice, depois tem uma resolução. Então, eu entendo que o versículo 6 ele não traz uma resolução. Ele traz um problema que vai continuar ainda, né? Que é, na verdade, a tentativa de assassinar Jesus, de matarem Jesus. Então, olhando para a estrutura do texto, eu entendo que é um relato. Certo. Aí uma diferença que a gente precisa levar em consideração, Luiz, é o seguinte: nem sempre a narrativa vai ter uma conclusão. O assunto vai continuar, o assunto vai ser desenvolvido posteriormente, a narrativa vai ter um desfecho para aquela narrativa, para que ela tenha início, meio e fim, mas nem sempre aquela situação vai se dar por concluída. Então, essa é uma questão que a gente precisa analisar também. Mas vamos lá, para a gente poder, então, concluir. Nós estamos diante de uma narrativa. Por que diante de uma narrativa? Porque aqui nós temos os elementos do enredo e, principalmente, temos a questão da tensão e que vai conduzir para o clímax. Então, vamos tentar fazer a leitura do texto e aí identificar aqueles elementos da narrativa. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. O cenário aqui, começando no verso 1, vai até que verso? Versículo 1, até que verso seria o cenário? Até o 2, professor. Até o 2? Todo mundo concorda até o versículo número 2? Está falando do cenário, professor? Somente? Cenário, isso. Até o 3. Em termos de conceito, cenário é todo o estabelecimento da cena, só me lembra aí, ou o cenário trata-se só do local onde acontece? Não, o cenário é mais do que o local. O cenário ele funciona como uma espécie de introdução da narrativa. Mas o cenário pode conter local. Então, 1 e 2. 1 e 2, né? Certo. Mais alguém? Acho que vai até o 3, professor. Até o 3? Porque quando Jesus, o autor começa mostrando o ambiente, né? Que é a sinagoga. Todos estavam observando para ver o que ele ia fazer. E Jesus chama o camarada para o meio. Esse é o cenário, a introdução de onde vai acontecer os outros elementos. A situação... Até porque eu acho que no 4 ele começa outra, né? Então ele perguntou. Aí já uma mudança aqui. Já vai começar a situação problema, né? A situação problema começa em que momento? Começa no 4. Começa no versículo 4. Aqui, para que a gente consiga diferenciar... Acho que a situação problema já é mostrada no 1. Exatamente. Que tinha então, veja bem. As mãos ressequidas. Esse é o ponto que eu gostaria de destacar. Para a gente compreender o limite de onde até que vai o cenário, a gente precisa já se antecipar à próxima pergunta. Qual é a situação problema? A situação problema é apresentada em que momento?
A partir do momento que é introduzida a situação problema, é sinal de que essa situação já vai ser desenvolvida. Então, a situação problema aqui que vai desenvolver o enredo é esse homem que é apresentado já no verso 1º. De novo, Jesus entrou na sinagoga. O ambiente principal aqui de cenário é essa primeira parte aqui do versículo. E aí, a situação problema está aqui, já sendo apresentado esse homem. A partir desse momento, você pode perceber que já há uma reação no versículo 2 relacionado a isso. Então, qual é a reação? Eles estavam observando para ver se Jesus iria curar ou não. No versículo de número 3, essa tensão ela já está aumentando de forma muito rápida aqui. Porque primeiro o narrador nos informou a presença de um homem, essa é a situação aqui que vai se desenrolar. Logo em seguida, ele nos diz que alguns estavam ali simplesmente observando, ou seja, o narrador espera uma reação por parte de Jesus, ou ele quer que o leitor tenha essa expectativa de uma reação. A partir do versículo de número 3, então, Jesus fala. O versículo 3 está conectado com o versículo 2, já com um desenvolvimento dessa situação problema. Ok? Ok. O mais importante aqui da gente chegar a algum consenso de forma específica sobre em que momento começa, em que momento termina esses elementos de narrativa, o mais importante é você conseguir compreender essa evolução dos elementos. Então, você conseguir fazer a leitura e, na leitura, você conseguir perceber cada estágio. Isso vai ajudar para o seu entendimento e, consequentemente, também para a exposição do texto bíblico. Então, de novo, Jesus entrou na sinagoga, ali estava um homem que tinha as mãos ressequidas, estavam observando Jesus para ver se curaria aquele dia, se curaria aquele homem no sábado a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: venham aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou deixar morrer? Em que momento nós temos aqui o clímax da narrativa? Em que momento nós temos o clímax da narrativa? Verso 5. Verso 5. Todo mundo concorda? Professor, seria a parte, seria o 4, na verdade, né? Verso 4. Nas duas perguntas. As duas perguntas do verso 4, correto? Sim, sim. Alguém mais? Seria o auge aí no versículo 5 ele já apresenta aí, ele já vai mostrando aí a questão da resolução, né? Que ele já vai partir para o milagre, né? Não, eu acredito que o clímax ele pode estar dando uma tensão bem significativa no versículo 4, mas ainda assim ele não conclui aí. Ok. O versículo 5, ele apresenta o clímax e ainda o desfecho dele. Então, aqui está um exemplo daquilo que eu coloquei, que eu usei a nomenclatura, o termo nó. Perceba aqui como tem uma quebra no versículo 5, dessa linearidade da narrativa, ou seja, há algo que vai elevar essa tensão, depois ela vai voltar para o plano normal e novamente vai chegar ao seu clímax. Então, versículo 4, algo aqui diferente acontece, o fluxo ele é interrompido, e aí a gente pode se perguntar aqui, se houver alguma dúvida. No versículo 4, a partir do versículo 5, essa tensão, ela continua ou já aqui nós temos a conclusão disso? Quando nós chegamos no versículo 5, nós vamos perceber que a coisa está aumentando. Então, Jesus, olhando em volta, indignado, entristecido, ou seja, isso aqui tudo ainda está crescendo, essa tensão toda.
com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem. E aí vem, então, a declaração, estenda a mão. E aí, a partir dessa declaração, nós temos aqui a consequência dessa restauração. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Versículo número 6, o verso 6 já declinou completamente a situação. Aqui já é um comentário do narrador, já mudou aqui de discurso direto para narração, e, consequentemente, essa parte já serve de conclusão. O desfecho da narrativa, a parte final do versículo 5 e a parte central do enredo, aqui no momento em que ele estende a mão. Estende a mão. Em que ele ordena, né? Ok. Perguntas? E, professor? Sim. Nesse caso desse texto aqui, dessa divisa, quando ele dá esse nó que o senhor falou, aí, então, no caso, nós teríamos um pico, aí depois ele começa a descer, se desce outro pico para fazer a finalização da sua fala. Perfeitamente. Então, exatamente. Então, isso é muito comum, principalmente diante de narrativas maiores. A gente não chamaria isso de clímax, mas poderia chamar aqui de uma tensão que quebrou o fluxo da narrativa, depois ela volta para o plano e depois ela cresce. Então, são algumas possibilidades que podem acontecer. Pode acontecer tanto de que um nó vai contribuir para o outro, um vai ter menos intensidade do que o outro. Em alguns momentos há, de fato, uma quebra e a narrativa, o narrador toma a preferência e conduz a narrativa, e dependendo do texto, nós vamos ter uma dinâmica ou várias situações diferentes. Mas essa é uma possibilidade. Perguntas? E professor, nesse texto a gente pode avaliar que tanto no primeiro caso como no segundo, ele vai dar uma ênfase, só que o desenrolar final vai ser só no segundo ponto, né? Que ele vai mostrar a conclusão, ele vai apresentar uma tensão, mas ele não vai dar nenhuma amostra de resolução. A resolução vai vindo na segunda tensão, mostrando que o problema será realmente resolvido na finalização da segunda tensão. Perfeito, correto. Seria isso? Exatamente. Exatamente isso. Então, Professor... se você tem dois eventos, muito provavelmente o primeiro ainda não é o clímax, mas ele vai contribuir, está diretamente ligado com o clímax. Professor, nesse caso aqui, é o versículo 5 que é o clímax, é isso porque eu não consegui entender. É a parte em destaque aqui em verde, quando ele diz estenda a mão. Essa seria a parte do clímax. Aí o restante, a resolução. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Entende. Você percebe aqui uma diferença do discurso direto, estenda a mão, para a mudança para a narração. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Então, nesse caso aí, exatamente nesse momento em que Jesus falou para o cidadão que estava na sinagoga, quando ele diz estende a mão, esse aí é o momento mais alto da narrativa, né? Perfeito. É o pico, é o clímax. Exatamente. Tá, obrigado. Perguntas, dúvidas? Professor, é interessante como a gente precisa ter bastante clareza em relação aos elementos do cenário, porque cada narrativa ela vai trazendo uma novidade, né? Cada narrativa é única, modifica muito os lugares onde a gente vai encontrar esses elementos do cenário, né? A gente pode pensar, teve outras narrativas que a gente analisou que em um versículo era o clímax, no outro versículo era a conclusão. Esse aqui não, o clímax e a resolução no mesmo versículo. Situação, problema e o cenário no mesmo versículo. Então, cada narrativa ela vai
ela vai mudando ali a situação e a gente precisa ter bastante clareza em relação a cada um desses pontos, porque é onde vai fazer toda a diferença quando nós nos depararmos numa narrativa diferente, que é diferente uma da outra. Perfeitamente. Então, o princípio que a gente está usando é o seguinte: nós estamos analisando uma narrativa de Marcos pelo fato dele ser bem resumido. Então, a gente consegue entender essa abordagem com mais facilidade. Quando nós estivermos interpretando uma narrativa bem mais longa e relatos longos também, aí isso vai se tornar vai exigir um pouco mais dessa atenção. Então, de fato, é importante que a gente possa revisar os elementos da narrativa, os elementos do enredo, qual a característica de cada elemento, para que nessa análise a gente consiga lidar com o conceito em si e entender como é que esse conceito se aplica em cada parte, porque aí, com o conceito em mente, a gente vai conseguir se questionar, bom, mas o que é situação-problema? Bom, mas o que é, de fato, o cenário? O que é a tensão? Isso vai nos ajudar a tirar alguma dúvida nesse processo todo. Professor, esse bloco todinho aqui, Marcos 2, do 18 ao 3, do capítulo 3 ao 6, todo esse bloco, o assunto, aqui o assunto é um só, né? Isso. É o sábado. Certo. E, no caso, como é um texto bem amplo, poderia se pregar ele todo, mas também poderia pregar cada uma dessas partes também dividida, né? Tipo, como a gente analisou primeiramente o do 18 ao 22, poderia ser uma mensagem, né? Mas a gente vê que uma vai completando a outra, né? Vai esclarecendo o entendimento. Por isso que às vezes seria interessante ter um tempo bem grande para poder fazer a apresentação de uma vez, porque um texto está ligado no outro, na verdade, né? Exatamente. Essa é uma facilidade. Quando você prega em sessão, a possibilidade de você conectar um texto ao outro é maior. Quando você prega só em cena, aí a facilidade para a pessoa sair dessa conexão, desse fluxo do argumento é maior. Porque quando você coloca os textos um no lado do outro e apresenta para a igreja no mesmo momento, a igreja consegue visualizar melhor essa conexão. Mas é uma possibilidade também pregar uma única cena, e é possível também fazer toda essa conexão pregando uma única cena também. E, professor, se fosse uma única cena, aí, no caso, daria 3 tópicos, né? Isso, aí você teria, no caso aqui, um tópico para cada bloco. Então, um tópico do verso 18 até o verso de número 22, um tópico do verso 23 até o verso de número 28, e um outro tópico do verso 3 ao verso do verso 1 ao verso 6. Perguntas, dúvidas? Professor, eu não sei se o tempo permite, mas como a gente não vai ver a parte da aplicação agora, né? Como a gente não vai ver nesse primeiro momento agora a parte da aplicação, mas se nós fôssemos, digamos, elaborar uma pregação desse texto completo, desse bloco todo, dentro desses tópicos, como que a gente dá uma luz aí para a gente em relação à aplicação, porque esse primeiro assunto aqui ele está falando em relação praticamente às práticas religiosas, né? O jejum, né? A gente poderia estar focando tipo as práticas do nosso dia a dia, de jejuar, de orar, de ler a Bíblia, né? E o segundo momento ele vai falar em relação às necessidades básicas, né? Que é
a questão da fome, da necessidade de comer. E nesse outro vai mostrar que Jesus é o Senhor. Jesus está, no primeiro, Jesus está acima das práticas religiosas. Jesus está acima da lei que diz que no sábado não pode fazer isso ou aquilo. E no terceiro, Jesus está acima da enfermidade, né? Mostrando que ele é Senhor em todos esses momentos. Mas dá uma luz aí para a gente. Ok, deixa eu compartilhar com vocês aqui o slide desse estudo. E como eu mencionei para vocês, a gente está trabalhando, concluímos nesse domingo agora uma série de estudos no Evangelho de Marcos. Então, eu vou só compartilhar com vocês aqui qual seria uma possibilidade de organização do sermão. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Não. Não estão conseguindo visualizar? Não apareceu aqui ainda. Então, deixa Tela eu branca agora. Ok. Ok. Agora sim. Aparece o slide aí do PowerPoint, mas quando o senhor clica para ficar em tela cheia, ficou tudo branco. Agora apareceu? Ah, agora apareceu. Não, beleza. Então, olha só qual uma possibilidade de organização. Do 18 ao 22, o tema que foi colocado, as práticas religiosas do Antigo Testamento devem ser entendidas à luz de Cristo. Então, esse foi o princípio que eu destaquei para aplicar na vida da igreja. Então, quando eu falei sobre jejum, o ponto central que eu fui preparando para poder aplicar foi essa verdade, de que o jejum, assim também como o sábado no próximo momento, são práticas do Antigo Testamento que precisam ser entendidas à luz de Cristo. Caso contrário, essas práticas elas podem ser realizadas de forma inadequada e, consequentemente, podem não ter nenhum efeito. Então, essa seria uma aplicação básica para todo esse texto falando sobre o jejum. Deixa eu passar aqui, ainda falando sobre o mesmo assunto, primeiro tópico. Segundo tópico, Jesus é o Senhor do sábado. Esse foi o assunto, deixa eu ver se eu coloquei aqui algum princípio de forma específica. Ok, então aqui o outro tópico foi Jesus é o Senhor do sábado. Como o próximo texto também traz o mesmo ponto, eu coloquei também no estudo o mesmo título, Jesus é o Senhor do sábado. E aí a aplicação básica disso foi relacionado ao entendimento do que é o sábado. Um ponto principal que o texto desenvolve lá, vamos voltar agora para o texto, só para que vocês possam visualizar aqui. O versículo de número 26, ele traz uma questão que o ponto principal que Jesus está colocando é que a interpretação da época acerca do Antigo Testamento era uma interpretação completamente equivocada. Porque ele está colocando aqui, não era lícito comer senão aos sacerdotes. Então, a forma como os líderes religiosos estavam interpretando o que se podia e o que não podia fazer no sábado, demonstrava primeiramente essa deficiência de que eles não estavam interpretando também o sábado à luz da pessoa de Cristo e, consequentemente, a interpretação que eles estavam dando era uma interpretação inadequada. Porque aí Jesus vai trazer o caso de Davi, lá no templo de Abiatar, e o que fica claro no texto é que não há lá em Samuel nenhuma repreensão, o narrador não faz isso, não recrimina Davi pelo que ele estava fazendo. Ou seja, aparentemente era algo proibido, como o texto coloca, mas como estava sendo feito dentro de uma necessidade, então vem aqui a relação do princípio de maior importância. Como a necessidade era a questão principal, o fato de estar comendo pão e de ser algo consagrado, isso estava em função daquela necessidade, seria esse o movimento principal. Aí a aplicação básica
que foi feita foi relacionado a esse entendimento acerca da forma como, da validade ou da importância do uso do objetivo do sábado para os nossos dias. Diferentemente, e aí a gente precisaria aplicar isso levando em consideração outros textos do Novo Testamento, porque o assunto principal aqui é a questão do sábado. Então, na aplicação, a gente precisaria levar em consideração Colossenses, quando ele fala sobre dias diferentes, sobre lua nova, sobre a questão do sábado, de que não há essa distinção, mostrando que tudo isso apontava para Cristo e que isso era muito mais do que um simples dia da semana. Então, isso não pode ser usado nem para nos escravizar, mas também precisa nos levar ao ponto central, que é a pessoa de Cristo. Então, tanto o jejum quanto o sábado, eles apontam para uma realidade que vai além da prática em si, tanto além da prática de jejuar, quanto além da prática de separar um dia específico para uma determinada situação. Essa seria uma possibilidade de aplicação do texto bíblico. Dúvidas? Perguntas? Não, professor, o senhor respondeu o que eu queria, na verdade, o que eu perguntei, né? Dar uma luz para a gente de como organizar no sermão esses pontos. Muito bom. Eu quero o sermão para poder... Tá bom, eu vou compartilhar com vocês desde o primeiro até o último dessa semana. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Estão me ouvindo, né? Eu vou compartilhar lá no grupo o sermão dessas séries. Eu não tive tempo para revisar, então provavelmente vocês devem encontrar alguns erros no sermão. Mas eu vou compartilhar todos os sermões até, na verdade, são estudos bíblicos, até o último, desse último domingo agora, só para que vocês compreendam a questão como que seria a organização do texto em si, e aí talvez vocês consigam também visualizar a diferença da exposição de um texto narrativo para um texto discursivo. E aí vocês podem fazer análise e no próximo encontro, na próxima semana, vocês podem compartilhar ou a gente pode separar um momento para vocês tirarem dúvidas e colocarem também as observações de vocês, tá bom? Então, eu vou compartilhar agora, assim que terminar a aula, vou compartilhar no grupo. Vocês podem fazer uso, se quiserem servir para que vocês façam uso em estudo bíblico ou para ajudar na própria exposição de algum texto específico, vocês podem ficar à vontade para utilizar da forma que desejarem. E aí, se quiserem, na próxima semana a gente abre um espaço para que vocês estejam colocando alguma ponderação, fazendo alguma observação. O importante seria atentar para a diferença da exposição de um texto discursivo para um texto narrativo. Se vocês puderem ou tentar focar nesse aspecto em si, eu acho que já seria válido o compartilhar esse material, tá bom? Perguntas, dúvidas? Ok, que Deus então abençoe a todos, a gente se vê na próxima semana. Professor, Sim, Valeu, professor, um abraço. vai ficar para a próxima semana, porque eu li na Tríade que a narrativa tem 3 aspectos. O conto, que é a narrativa com os elementos, o conto, o relato e as narrações. Fica aí para o senhor explicar na próxima semana para a gente, se for possível. Beleza, você só faz novamente a pergunta na próxima semana para a gente não esquecer. Tá bom. Valeu, Paz. obrigado. Deus abençoe. Um abraço.